A graça e a paz, meus irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Vamos para mais um vídeo aí. Hoje eu vou embasar com o irmão aqui para falar, dar mais entendimento sobre algumas coisas, né? Vamos lá. Vou embasar aqui, peraí. Arrumar aqui direitinho. Aí. Assim tá bom. Vamos lá. Eu falei para vocês que esses pastores, líderes e igrejas que não gostam de falar de inferno, nem de apocalipse, nem de céu, nem de salvação, é porque eles gostam muito desse mundo, né? A Bíblia diz, faz um alerta que é amigo do mundo é inimigo de Deus. É porque eles têm medo de ir para o inferno, eles preferem acreditar que o inferno não existe. Mas também, meus amigos, muitas vezes, esses caras já estão inconscientemente ou conscientemente trabalhando para o inferno. Então é por causa disso também que eles pregam essa doutrina que não envolve céu, inferno, mudança de vida, batalha espiritual, anjos e demônios. Por quê? Porque talvez em alguns casos esse cara ele já está trabalhando para o inferno. Perfeito? Porque você não vê mais nas igrejas falar do livro de Apocalipse, né? Raramente tem igreja que fala disso. Você não vê falando de batalha espiritual, não vê falando de arrependimento de pecado, de confrontar o pecado, não confrontar o pecador, confrontar o pecado que está na carne, para a pessoa levar a pessoa ao arrependimento. Hoje pode pecar à vontade, Cristo já pagou, fica à vontade, né? Cristo vai te abençoar com o carro, com casa, com empresa. A teologia da prosperidade, né? Maligna, né? É esse o evangelho que é pregado. Então não tem mais apocalipse, não tem mais final dos tempos. O mundo está caindo aos pedaços e não se prega mais, né? Se Deus não levantar remanescentes fiéis para poder proclamar suas verdades bíblicas, e ainda vão ser achicalhados esses, né, que fazem isso, é, e diz que a escritura que nos últimos tempos, desde da morte e ressurreição do Salvador Yahushua HaMashiach, nosso Messias, que Deus ia derramar do Espírito dele, seus filhos terão sonhos, outros profetizarão, outros ensinarão, os pais ensinarão aos filhos, outros terão visões, né? Desde a época do Messias é o que tem acontecido, né? Mas vai ter pessoas que não vão acreditar, né? Entendeu? E hoje tá aí, ó, a grande fraudulência, a grande igreja falsa, né? Tá aí apostatando da fé, levando engano, sendo usada, que nem ele falou, trabalhando para o inferno, para as trevas, para manipular, para enganar, para roubar dinheiro das pessoas, né? E infelizmente vai ter os que dormem, os que vão ser manipulados, que vão ser enganados, e vai ter os que despertam, né? Os que despertam e muitos vão. Deus vai salvar a tempo, outros vão se perder, infelizmente, né? Vamos lá. Amigos, esse é o alerta diante do qual a gente tem que começar essa conversa de hoje. Por isso que eu coloquei o título da aula de hoje, se eu fosse você, eu não saía de casa hoje. Por quê? Meu amigo, você não tem ideia do nível de batalha espiritual que rola hoje. É um E as nível de pessoas batalha negam espiritual muito isso, né? grande. E aí tem Não gente falando, existe não, isso, mas não. o Halloween é uma brincadeira. Meu amigo, Ah, você sabia que muitas pessoas vão para o inferno por causa de uma brincadeira? Tá? Você sabia disso? Você sabia que muitas pessoas perderam a sua alma por causa de uma brincadeira? Que brincadeira, Daniel? Brincadeira do tabuleiro de Ouija, brincadeira do copo, brincadeira do compasso, brincadeira de fazer algum São tipo de rituais ritual satânicos, né? sinistro. Não, era só uma brincadeira. Brincadeira para você, mas para as entidades mal Espirituais. intencionadas não era brincadeira, não.
Freud falava que brincando diz-se todas as coisas. Eu acrescentaria, brincando vai-se para o inferno também. Ah, mas era apenas uma festinha. Na tua ótica era uma festinha. Para eles não era uma festinha, não. Ok, meus amigos? Inclusive na Bíblia, no livro de Ezequiel, tem uma passagem muito interessante que é categórica para a gente entender o que está acontecendo hoje. Ezequiel estava no exílio babilônico, ou seja, ele estava fora da sua terra original, foi levado cativo lá para a Babilônia. E aí, meus amigos, nessa passagem no livro de Ezequiel, ele diz que ele foi levado em espírito ao templo em Jerusalém, ou seja, a sua consciência foi transportada para o isso templo que eu ia de Jerusalém. falar, ser levado em espírito, hoje muita gente, alguns irmãos, inclusive já aconteceu isso comigo, só que a gente não pode falar certas coisas para alguns irmãos que são cristãos superficiais, não acreditam no sobrenatural, certas coisas, porque não vão acreditar. Levado em espírito, não quer dizer que o seu corpo foi, quer dizer que a sua consciência, os seus pensamentos foram levados até a presença do Criador em outra esfera, para ele revelar palavras para você de acordo com as escrituras dele e te dar um conhecimento mais aprofundado das interpretações da palavra para você revelar para outros. Entendeu? Então, levado no espírito, é levado em consciência. Você vai ficar pensando nas coisas ali como se tivesse uma conversa com o Criador. Entendeu? Não é que você sai de transe, seu corpo não tá ali. O corpo tá, mas a mente, a consciência tá longe. Já aconteceu com vocês assim, tipo, vocês andar na rua, creio que já aconteceu com muita gente. Vocês andar na rua e passar por um conhecido, o conhecido cumprimentar e vocês não perceber, não conseguir enxergar ele na frente. Por quê? Porque o seu corpo tá ali, mas o seu pensamento tá longe. Entendeu? Isso é ser arrebatado no espírito. É você estar pensando nas coisas celestes. Nessa interpretação, nesse exemplo que eu dei do corpo, quando você vê um conhecido e não vê, e aí ele fala, pô, eu te cumprimentei, você não viu, você tá metido. Não, mas ele estava pensando em outras coisas. A mente dele, mesmo com o olho aberto, ele tá viajando em pensamentos em outro lugar. Ele tá em outro lugar na mente dele. Entendeu? Mas ali ele está pensando em coisas terrenas, mas com a mente em outro lugar. Mas tem os filhos do Altíssimo que tem revelações que o pensamento vai para dimensões celestiais na sua consciência. Entendeu? E aí você não pode falar isso para qualquer um, porque as pessoas não acreditam. E se acredita que existe isso, só acontece com ela. Porque ela é mais espiritual. Com o outro, não. Com o outro, não. E o outro não tem unção do Espírito, o outro, por quê? Por causa da inveja, por causa da disputa. Os cristãos, em vez de ser unidos no mesmo corpo, se ajudar, fica competindo um com o outro, quem é o melhor. Isso daí os apóstolos fizeram lá, não conseguiram expulsar o demônio. O Senhor Yahushua chamou a atenção deles. Até quando essa geração incrédula vou permanecer convosco? Aí, vamos lá. Tempo real. E ele viu o que estava acontecendo no templo de Jerusalém em tempo real. E ele viu que os sacerdotes que estavam no templo, sacerdotes de Deus, que estavam no templo, estavam fazendo ali um ritual, um ritual aparentemente a Deus, porém, Deus mostra para ele que no templo de Jerusalém havia uma porta secreta. E atrás dessa porta secreta, aqueles que todo mundo acreditava que eram servos de Deus estavam fazendo um culto a Tamuz, ok? Culto a Tamuz escondido no templo, que era de Deus, tá? Hoje Então, tem isso. E sabe por que quando a gente fala que a gente foi arrebatado no Espírito, ninguém acredita? Por causa do falso profeta. Porque o falso profeta inventa essas histórias aí, e aí as pessoas perdem credibilidade nos verdadeiros servos de Deus. Quando ele fala essas coisas. É igual a vida do Messias. Porque está profetizado na Bíblia a segunda vida do Messias para a salvação. Só que, como os falsos profetas ficam inventando história e marcando datas, que a Bíblia nunca marcou datas,
da vida do Senhor, ninguém mais acredita. Entendeu? Caiu em descrédito. Fazer o quê, né? É obra do diabo. Então, aí, ó, tá falando. Teve um documentário que eu vi de uma pessoa que era segurança, que ele tava comentando isso, que ele foi fazer segurança nos lugares, convidado, e lá ele via coisas e perguntava, falava, não pergunte, era uma ilha, né, que ia todos os famosos lá, inclusive foi até um padre, mas foram lá para fazer rituais satânicos, quando ele descobriu. Aí ele pegou, comprou a passagem dele e fugiu, né? Os caras iam atrás dele para falar, não, vem trabalhar de novo, mas como ele já sabia de muita coisa, né? E aí ele decidiu fugir para encurtar a conversa, né? Porque isso é mais extenso, esse papo aí. Então, dentro dessas religiões, porque elas foram construídas pela maçonaria. Maçonaria é a sociedade secreta, igual os Illuminatis, entendeu? Que faz cultos pagãos e cultos demoníacos a outros deuses. Então, você vai falar, as pessoas falam que a gente é teórico da conspiração, que tá, a gente estuda as coisas. Mas não, teórico da conspiração, porque ela se recusa a crer na verdade que está na sua frente, que está na sua cara, nas suas ventas, né? É por isso que Yeshua falou, Yahushua, né? Tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não escuta. Porque escutam e vê de mau grado. Então vai falar o quê? Porque não sois das minhas ovelhas, por isso minha palavra não entra em vós, né? Tá falando para esses que não crê, tá? Não pros verdadeiros. Isso é a Bíblia nos mostrando que, às vezes, a gente acha que o pessoal é servo de Deus, mas eles são servos das trevas. Né? Então, transfigurado e anjo de luz, né? Como diz 8:13, 2 Coríntios. diz assim, disse-me ainda, verás abominações maiores do que essa. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Ok? Ou seja, as mulheres estavam na porta do templo de Deus, cultuando Tamuz. Ok? Olha que coisa estranha. Tá? O que significa isso? Meus amigos, significa que às vezes você está num lugar e tem uma pessoa pregando e falando, olha pessoal, esse negócio de batalha espiritual, de demônio, de final dos tempos, isso é tudo lorota. Isso aí não existe não. Meus amigos, ou ele está falando isso, repito, porque a vida dele é muito boa, porque ele se alimenta da gordura das ovelhas, ou porque ele tem medo de ir para o inferno, então ele prefere acreditar que o inferno não existe, ou o cara já estava trabalhando para o inferno de verdade, tá? Então Deus mostra a Ezequiel uma porta oculta no muro do templo e manda o profeta cavar na parede, e atrás dessa parede tinha uma entrada secreta, e dentro dela, dessa área secreta, havia imagens de animais e ídolos desenhadas nas paredes, representando espíritos e outros deuses. E ali, meus amigos, 70 anciãos do povo de Deus, líderes espirituais, estavam fazendo um culto a seres das trevas. Isso simboliza ali não apenas o pecado de Deus, oculto, entre aspas, mas né? simboliza a realidade estava fazendo conta do mundo aos deuses das trevas, okay? Que não era do então, Criador. Tamuz, de outro Deus. Era um deus babilônico, ele era um símbolo de fertilidade, colheita, dos ciclos da natureza. E a lenda dizia que ele morria todos os anos no verão e era chorado por mulheres até renascer na primavera. Era um culto de morte e ressurreição, exatamente a questão do cristianismo. Jesus morre e ressuscita. Tá? Só que nesse caso, era uma imitação maligna do plano de Cristo. Então, o choro por Tamuz era, na verdade, uma fé paralela ao cristianismo, ou paralela, naquele caso, ao judaísmo, funcionando dentro de lugares ocultos na igreja. Ou seja, a Bíblia fala, havia cerca de 25 homens com as costas para o templo do Senhor e o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, um culto ao sol também, tá? Sacerdotes do templo voltando as costas para Deus e adorando o sol nascente dentro do templo do Senhor. Ou seja, isso aqui é um símbolo máximo do que acontece no dia 31 de outubro.
No dia 31 de outubro, meus amigos, até muitas pessoas que você acha que são de Deus viram as costas para Deus e cultuam o sol e cultuam o Tammuz, entre outras coisas, tá? Então, uma se a gente fala igreja isso, hoje que fala que a gente está perdeu sendo a visão da batalha religioso, espiritual, fanático e cara, bitolado, isso não né? é Então mais você vai igreja, falar isso o é um quê? clube. A gente entrega a Ok? pessoa Porque lá o e põe na nível mão de do batalha Criador, hoje ora por ela e larga lá. Porque tá não tem mais o que num você fazer. patamar Você que, se fala, a pessoa você não não acredita, entende mais isso, acha que você está exagerando, cara, né? é difícil dizer o que que pode, o que que eu poderia dizer para você, tá certo? Por quê, meus amigos? Porque nós estamos vivendo uma época em que eu já disse para vocês, aqueles que estavam utilizando representantes terceirizados para exercer o poder agora estão vindo para a luz. Aquilo que era um movimento esotérico com S, que significa fechado para dentro de si, agora virou um movimento esotérico com X, que é aberto para fora. As coisas estão ficando mais evidentes. Os caras que trabalhavam na sombra estão vindo para a luz agora. As coisas que eram feitas nas sombras estão vindo para a luz agora. Aqueles que governavam nas sombras, pilotando representantes ali teleguiados, agora estão vindo para a luz também. E mesmo assim, a maioria dos cristãos ainda não percebeu isso. Meus amigos, a Bíblia diz que a gente, querendo ou não, está numa batalha espiritual. Inclusive, Jesus chama o inimigo de o príncipe deste século. Mas nós sabemos que o Deus de paz esmagará Satanás e o seu poder debaixo dos nossos pés, segundo Romanos 16, 19. Então, meu amigo, você hoje tem uma oportunidade maravilhosa de você orar, se consagrar, se arrepender dos seus maus caminhos, parar de olhar as coisas com olhos naturais e passar a olhar as coisas com olhos espirituais. Desculpe o termo, um palhaço desse que entra numa igreja e num evento de uma igreja e um evento de batalha espiritual e diz que quem fala sobre Apocalipse é um chato, um palhaço que faz um negócio desse é um cara que está trabalhando para o inferno diante dos seus olhos. E os cristãos, batem palma. O cara está zombando da própria Bíblia. O cara está zombando do próprio Cristo. O cara está zombando da própria palavra. Ou seja, o cara está zombando de Deus no próprio altar. E o povo de Deus está preocupado com pagar boleto, ter uma casa de praia, ter um carrão melhor. Enquanto isso, Satanás está feliz da vida. Quanto mais igrejas que não pregam a verdade, que só pregam prosperidade e palhaçada, mais o inferno porque na fica verdade, feliz. não que Deus não possa te abençoar aqui na terra, mas Yeshua, Yahushua HaMashiach não veio para te dar carro, casa, essas coisas você trabalha com a sua saúde que Deus lhe deu, e alguns vão enriquecer, alguns vão conquistar coisa, outros não. Entendeu? De acordo com a vontade do Criador. Entendeu? Então, Cristo não veio morrer na cruz para te dar casa, carro, fazer você dono de empresa, nada disso. Ele veio para salvar as almas do lago do fogo do inferno e do pecado. É o que ele veio fazer. E cumprir a lei no nosso lugar. Só. É o que ele veio fazer. Entendeu? Ele não veio te dar coisas aqui para essa terra. Embora ele possa te abençoar, sim, com bênçãos espirituais e algumas terrenas, para auxiliar você na sua convivência aqui, enquanto a gente está nesse mundo, mas não que você pode pôr o coração nelas e pôr elas na frente do Criador e dedicar mais tempo para as coisas desse mundo do que para a coisa de Deus. Tudo bem, pode, aí é uma escolha de cada um, mas o certo não é. Mas, enfim, né? Cada um segue o que quer, né? Quem somos nós para... Vamos lá, vamos terminar aqui. O cara que está dentro dessa igreja, ele acha que está salvo, mas não está salvo. E eu digo, o primeiro passo para você resolver um problema é você reconhecer que ele existe. Se o cara não reconhece que ele não está salvo, ele nunca vai conseguir chegar à verdadeira salvação. Se o cara ficar até o dia da sua morte se iludindo, achando que está salvo,
sem se arrepender dos pecados, sem mudar de vida, sem receber Jesus, sem seguir o evangelho da cruz, esse cara vai para o inferno achando que está indo para o céu. Agora, a culpa também é das pessoas que ensinam a falsa doutrina. Repito, Jesus disse para os fariseus: vocês não entram no céu e ainda atrapalham os pequeninos de entrar no céu. Para vocês haverá maior juízo do que para o povo de Sodoma e Gomorra. Olha, tá vendo? Terminamos por aqui, meus amigos, meus irmãos. Foi o que eu vim trazer. Esses dias trabalhei incessantemente, né? Gravando vídeos. Era para mim fazer coisas pessoais, mas eu abri mão. Não para me gloriar, nem para falar nada, mas abri mão porque eu tô vendo o tempo que nós estamos vivendo. Estamos já chegando a próximo da grande tribulação. Os sinais estão tudo por aí, as catástrofes naturais estão acontecendo, uma atrás da outra. As guerras, os rumores de guerra, como diz Mateus, tudo isso tinha desde do tempo de Yahushua, de Cristo. Mas, conforme vai chegando o final dos tempos, elas vão se intensificando. Até chegar o tempo que vai acontecer tudo junto. Aí vai se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, que vai vir com a falsa paz, que muitos dizem que não existe isso, né? Estão pregando até isso já no YouTube também. Mas, enfim, ele vai vir porque ele precisa vir com aparência de santo, transfigurado de anjo de luz, para enganar tanto os judeus como pessoas que creem em religião, creem em homem, creem em instituição política, em instituição científica e tudo mais, mas não crê de todo o coração na palavra do Criador, né? Crê nela, mas em alguma mais outra coisa. Então, ele precisa vir com engano, para depois vir com a perseguição, né? Então, os sinais estão tudo aí, né? As pessoas negam o livro de Apocalipse, a pessoa nega que existe condenação eterna. Uns falam que existe o lago de fogo, mas não vai ser eterno, que vai ficar só um tempo lá e depois a pessoa vai ser aniquilada ou a pessoa vai ser salva. Então, Satanás também vai ser salvo. Aí pega o universalismo, que todo mundo vai para o céu, que pode viver do jeito que quiser, destrói tudo que a Bíblia diz, faz tudo o contrário, entendeu? E estão iludindo a muitos com esses ensinos aí, e é o que ele falou, muitas pessoas achando que vão ser salvas e vão acabar se perdendo, porque elas estão acreditando em distorções da palavra, entendeu? Tem uns que até são bom coração, tão inocente, e o Senhor vai salvar a tempo. Mas tem outros que já se entregaram para o engano, já estão buscando mais coisas terrenas do que a própria salvação da alma, né? Querem ganhar o mundo e perder a sua alma. É uma escolha. Ninguém pode forçar. Cada um tem o direito de crer no que quiser. Mas é o que está acontecendo, a grande apostasia. E os sinais estão tudo aí, para quem quiser ver as catástrofes naturais, um engano numa proporção que nunca foi vista em todas as esferas desse mundo aqui, no sistema religioso. O engano está gigantesco na política, na mídia, em toda instituição, corporações do sistema desse mundo, o engano está espalhado, né? E amor se esfriando de pai para filho, filho com pai, o amor a Deus se esfriando, o amor do seu cônjuge, de um para o outro, se traindo, né, como tudo está andando conforme as profecias bíblicas falou que ia acontecer, né? Aí fala que a Bíblia é mentirosa, né? Eu tô vendo a mentira de quem é, né? Aí que condenação no inferno não existe, então para que pregamos o evangelho? Para que? Salvar a pessoa de quê? Se não existe condenação. Para que Cristo se deu na cruz, para morrer na cruz, para salvar nós de quê? Não entendo, cara. Então esse foi o vídeo. Muito obrigado, compartilhe, deixa o like se gostou, badalha o sininho de todas. Bem-vindo a novos inscritos e se inscreva quem não é inscrito, tá bom? Até o próximo vídeo, fui.
Abraço a todos, amo todos vocês, no nosso Senhor Yahushua HaMashiach, nosso Messias. Fui!